E hoje nós queremos começar com uma pergunta. Diga para a pessoa que está do seu lado e diga para ela assim: eu sou generoso? Pode falar, não vai morrer não. Pode falar aí: eu sou generoso. Você consegue, fala aí, pergunta aí. Faz uma força. Hã? Será que nós somos generosos? Hã? Qual é o seu pensamento sobre isso? Antes de nós mergulharmos no texto e avançarmos naquilo que Deus tem para nós, eu quero convidar você a fechar os seus olhos, se aquietar um pouco e nós orarmos ao Pai. Paizinho, nós te damos o louvor, nós te exaltamos porque Tu és um Deus maravilhoso. Tu és um Pai amoroso que tem falado conosco, tem nos ensinado, ministrado aos nossos corações e nos levado a viver, a conhecer e desfrutar de coisas novas. Pai, nesta noite, nós estamos aqui porque Te amamos, nós estamos aqui porque reconhecemos o Teu senhorio, Jesus. Reconhecemos que Tu és Deus, ó Pai, reconhecemos que precisamos mais de Ti. Então vem sobre nós, vem sobre as nossas vidas hoje, vem sobre os nossos corações, toca sobre nós, opera nas nossas vidas, abre os nossos ouvidos para ouvir, abre os nossos olhos para ver e abre os nossos corações para receber a semente da Tua palavra, a fim de que ela caia em boa terra e ela germine em nós, ela traga frutos, ela traga resultados que vão manifestar e glorificar o Teu nome nas nossas vidas. Papai, tenha plena liberdade neste lugar. Nós reconhecemos a Ti, Jesus, como o único Senhor deste lugar. Não há outro Rei, não há outro Senhor, não há outro Salvador. Tu és o Messias, o Cordeiro de Deus. Tu és aquele que morreu na cruz para nos dar salvação, nos trazer libertação, transformação de vida. Reina sobre nós, nós invocamos e convocamos para que o Teu reino venha, que a Tua vontade prevaleça, que o Teu governo e o Teu domínio seja estabelecido em nós e através de nós. Oh Espírito Santo de Deus, flua neste lugar, tenha plena liberdade para tocar nas nossas vidas, para mudar os nossos corações, para transformar o nosso viver. Fala conosco, só Tu podes tocar os nossos corações e nos convencer de toda a vontade do nosso Pai. Que este lugar seja consagrado exclusivamente ao Senhor, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Que todo espírito de oposição, de rejeição, de dúvida ou de distração seja colocado para fora, na autoridade e no poder do nome de Jesus. Nós consagramos esse ambiente, consagramos as nossas vidas para tão somente se submeter à voz do Espírito Santo, ao governo do Senhor Jesus e à direção do Pai sobre cada um de nós. Anjos ministradores, venham sobre nós hoje, toca nas nossas vidas, manifesta os céus na terra entre nós, e que todos nós possamos entrar na plenitude de tudo aquilo que o Senhor tem. Se preciso for, expande-nos como o Senhor tem feito, expande a nossa vida para que nada se perca, para que nada vaze de nós, para que nada caia para o lado de fora, Senhor, mas expande-nos como uma vasilha, Pai, para recebermos e retermos tudo aquilo que o Senhor tem preparado para as nossas vidas. E assim, através da Tua palavra, através do Teu Espírito, transforma as nossas vidas, leva-nos mais perto, leva-nos mais alto, leva-nos nos lugares mais elevados em Ti, para que possamos desfrutar de uma plenitude da bênção, do favor e da abundância que está reservada, prometida, criada e estabelecida nos céus para cada um de nós. Faz assim nesta noite sobre as nossas vidas, faz assim nesta noite sobre as nossas famílias, faz assim sobre essa noite sobre a nossa descendência, e que todos nós possamos aqui, em torno do Teu nome, sermos tocados, transformados e abençoados. Se você crê e concorda, diga amém. Aleluia. Agora eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de João. Nós vamos ler um trecho que aconteceu aqui, João, Evangelho de João, capítulo 12. Evangelho de João, capítulo 12. Eu quero que você acompanhe comigo esse texto, porque nós seremos alargados no entendimento daquilo que Deus tem para nós. João 12, versículo 1, diz assim: 6 dias antes da Páscoa,
Jesus chegou a Betânia, onde vivia Lázaro, a quem ele ressuscitara dentre os mortos. Ofereceram-lhe ali um jantar. Marta servia e Lázaro estavam entre os que se reclinavam à mesa com ele. Então Maria tomou uma libra de um nardo puro, um perfume muito caro, ungiu os pés de Jesus e os enxugou com os seus cabelos. E toda a casa se encheu com a fragrância do perfume. Contudo, um dos discípulos, Judas Iscariotes, que mais tarde o trairia, objetou, contestou, desaprovou e disse: por que não se vendeu este perfume por 300 denários e não se deu aos pobres? Ele disse isso não pelo cuidado que tivesse com os pobres, mas porque era ladrão. Tendo a bolsa de dinheiro, tirava o que nela se lançava. Respondeu Jesus: deixai-a. Ela guardou esse perfume para o dia do meu enterro ou do meu sepultamento. Pois vós sempre tereis os pobres convosco, mas a mim nem sempre tereis. Olha só, irmãos, é interessante vermos nessa passagem. Nós podemos compreender algumas coisas. E uma delas que eu quero destacar logo de início é que dízimos, ofertas e primícias são ideias de Deus e não do homem. Essa elaboração que Deus estabeleceu para que os homens entregassem o dízimo, para que os homens entregassem oferta. Veja só, isso não foi uma criação humana, não foram homens que criaram isso, foi Deus. E Deus estabeleceu isso e deixou por escrito, para que as pessoas entendessem e vivessem. Mas por que Deus fez isso? Por que Deus estabeleceu esses princípios? Porque o dinheiro, irmãos, é o maior teste da nossa fé. Diga para o seu irmão: o dinheiro é o maior teste da sua fé. Sabe, irmãos, nós não podemos dar a nossa vida para Deus sem dar a Ele os nossos recursos. E isso não tem nada a ver com riqueza, com pobreza. Isso não tem nada a ver com a quantidade de valores que possuímos. Isso não tem nada a ver com a nossa condição financeira. Isso tem a ver com o nosso entendimento. Tem a ver com o nosso coração. Tem a ver com a nossa fé. Tem a ver com a nossa obediência. Tem a ver com o nosso amor a Deus e a sua palavra. Olha o testemunho que o apóstolo Paulo dá sobre a igreja da região de Macedônia. 2 Coríntios capítulo 8, projeta para mim, a partir do versículo 1 diz assim, acompanha comigo aqui no telão. E agora, irmãos, vos fazemos conhecer a graça de Deus, dada às igrejas da Macedônia. Olha só, em muita prova de tribulação, houve a abundância do seu gozo. E a sua ou da sua profunda pobreza transbordou em, diga, riquezas. Riquezas da sua generosidade. Pois, segundo as suas posses, aí o apóstolo Paulo diz, eu mesmo testifico. Ou seja, eles não eram um povo próspero, eles não eram um povo considerado ricos. Eles não eram um povo considerado ricos, possuidores de heranças, de valores. Mas segundo as suas posses, e ainda acima delas, eles deram voluntariamente. Mas eles não apenas deram voluntariamente. Olha só o versículo seguinte. Pedindo-nos com muitos rogos. Olha, implorando para nós. Eles queriam o privilégio de participarem deste serviço que se fazia para com os santos.
Escute. Se você der as sobras, não é adoração. Se você der as sobras, não é oferta. Sabe o que é? Esmola. É isso que a gente dá quando sobra, quando não tem mais o que fazer. Sabe, irmãos, a verdadeira prosperidade, nós precisamos entender que a verdadeira prosperidade vem de Deus para os seus filhos. Eu quero dizer uma coisa para você: Deus quer te fazer próspero. É verdade, isso não é um chavão, isso não é um slogan, não, isso é uma verdade do reino. E muitas vezes nós limitamos a verdade de Deus para nós, porque nós enquadramos a verdade de Deus segundo o nosso ponto de vista, segundo o nosso ponto do olerite, segundo a capacidade do nosso trabalho, segundo a capacidade que temos de receber no contra-cheque. E nós deixamos de viver a abundância de Deus. Por quê? Porque na minha empresa o último salário é tanto. Olha, no meu lugar de trabalho, a minha capacidade de chegar à condição de chefia ou de liderança é tanto. E muitas vezes nós deixamos de viver a abundância que Deus tem. Por quê? Porque nos limitamos. Limitamos a enquadrar a abundância, a grandeza de Deus na nossa maneira de pensar, na nossa maneira de acreditar. Irmãos, Deus não está limitado àquilo que você vê ou imagina. Deus é muito maior. A manifestação da provisão de Deus é muito maior sobre nós, irmãos. Mas nós só poderemos viver isso, só poderemos desfrutar disso, se nós nos abrirmos para crer nele. Existem textos na palavra que são repletos da manifestação da grandeza de Deus. E muitas vezes nós não vivemos porque nós pegamos a grandeza de Deus e fazemos assim. Fazemos um quadradinho e colocamos segundo aquilo que a gente imagina. Há um texto em 1 Coríntios capítulo 2 que diz assim: as coisas que o olho não viu, o ouvido não ouviu e nem subiu ao coração do homem é o que Deus tem preparado para nós, para aqueles que o amam. Você ama o Senhor? Agora, como você vai viver disso? Como você vai alcançar isso? Se você não se permite ser alargado no entendimento. O Deus que você serve é muito maior do que você imagina. E nós precisamos entender isso. Porque senão nós ficaremos sempre restritos à nossa vidinha. É por isso, nós falamos isso até a semana passada, que nós precisamos lembrar, Deuteronômio 8:18, põe para mim, diz assim: antes te lembrarás do que o Senhor, o teu Deus, é que te dá força, ou te dá capacidade, ou te dá sabedoria, para adquirires riquezas. Deus tem riquezas para você. Deus tem riquezas para você. Você precisa crer nisso, irmãos. Nós precisamos entender isso. E ele diz assim, confirmando a aliança. Sabe por que Deus tem riqueza para você? Porque Ele é um Deus rico. E esta riqueza que Ele tem, Ele quer compartilhar com você. Se é que você tem uma aliança com Ele. Você tem uma aliança com Ele? Então você tem direito. Você pode usufruir disso. O que você precisa é crer. O que você precisa é permitir ser alargado no entendimento para receber. É isso que nós precisamos entender. Nessa história de Jesus em Betânia, nós temos duas questões importantes. Eu queria compartilhar com você. Você recebeu a sua folha, eu quero que você preencha aí. Por que Maria deu um presente tão generoso? Escreve aí, generoso. Por que Maria deu um presente tão generoso assim? Preencha aí. Essa é a primeira questão. A segunda questão é: por que isso incomodou tanto assim a Judas? Preencha aí. Por que isso incomodou tanto assim a Judas? Sabe, irmão, são duas ações diferentes. O presente de Maria, tão generoso, entregue a Jesus, e a atitude de Judas, que era discípulo de Jesus, incomodado, contestando aquela ação. Sabe por quê, irmãos? Porque nesse texto existem dois corações descritos ali. Dois corações.
O coração generoso, preencha aí, o coração generoso. E o outro, o coração egoísta, preencha aí também. Existem 2 corações descritos ali. O coração generoso, e o outro, o coração egoísta. Sabe, irmãos, escute o que eu vou dizer para você agora. A sua atitude com relação ao dinheiro revela o seu coração. A maneira como você lida com o dinheiro revela o seu coração. Por isso que nós começamos, é tudo sobre o coração. É por isso que Deus está mexendo nos nossos corações. É por isso que Deus está cutucando a gente. É por isso que Deus está tentando alargar a gente. Porque o coração é a fonte de todas as coisas. O nosso coração precisa estar alinhado ao coração de Deus e não ao coração do mundo. O nosso coração revela, ele se manifesta como a maneira como lidamos com o dinheiro. Nesse texto, acima, nós vemos 2 corações diferentes. O coração de Maria e o coração de Judas Iscariotes. Agora preste atenção, você já parou para pensar? Judas Iscariotes era um dos 12 de Jesus, sim ou não? E Maria? Não. Maria era uma amiga de Jesus. Sabe o que isso me faz pensar? Que não é a questão de posição, não é uma questão de chamado, é uma questão de coração. Eu posso ser um pastor, eu posso ser um líder, eu posso ser da geração apostólica, eu posso obter um cargo, eu posso ser chefe, eu posso influenciar, eu posso ser discípulo de Jesus e ter um coração egoísta. E posso ser simplesmente amiga de Jesus e ter um coração generoso, liberal. Não é uma questão de chamado, não é uma questão de títulos ou de posição. O coração de Maria era um coração generoso, era um coração liberal, dadivoso. O coração de Judas, um coração egoísta, que retém, preste atenção, está focado apenas no dinheiro. Ele não viu aquela ação de Maria como algo que engrandecesse a Deus. Ele estava focado apenas no dinheiro. Como poderia vender isso? Como poderia fazer isso dinheiro? Como poderia transicionar? Como poderia fazer isso mais recursos? Quanta gente dentro da igreja só pensa no dinheiro. Você já parou para pensar nisso? Quanta gente só está focado no dinheiro? E isto, irmãos, só fica claro porque a única coisa que demonstra isto é quando chega o momento de dar. Quando chega no momento de dar, então manifesta como? Tudo isso. Você acha necessário? Você acha que precisa dar tudo isso? Sabe, irmãos, o dar, ele revela o nosso coração. Existem 3 princípios que nós precisamos compreender sobre generosidade, que nós precisamos parar e avaliar. E eu quero perguntar, eu quero falar com você, para que a gente possa refletir nesta noite. O primeiro, você vai escrever aí: o inimigo da generosidade é o egoísmo. Preencha aí, ajuda você, isso vai ser bom para você. O inimigo da generosidade é o egoísmo. Olha o que diz lá em Tiago 13:16, é projetar aí, diz assim: pois onde há inveja e ambição egoísta, aí há confusão e toda espécie de males. Olha só, a bagunça, o mal. Por quê? Por causa do coração. Agora, você já parou para pensar por que Jesus escolheu Judas para cuidar exatamente da bolsa?
Ele era o tesoureiro. Você já parou para pensar nisso? Será que Jesus não sabia que Judas enfiava a mão na bolsa? Sim ou não? Sim ou não? O que você acha? Jesus sabia, irmãos. Jesus sabia que Judas gostava de dinheiro. Jesus sabia que Judas fazia um desvio lá. Agora, por que então Jesus confiou a Judas exatamente aquilo que era sua fraqueza? Aquilo que ele fazia contrário? Sabe por quê, irmãos? Porque Jesus queria que Judas vencesse o seu egoísmo, vencesse o seu amor pelo dinheiro, e através da sua mudança, desfrutasse de uma vida abundante para sempre. Sabe, irmãos, Deus jamais vai privar você de fazer, de viver, de escolher em fazer o certo ou errado. Sabe aquela história assim, de pessoas dizendo assim, não, olha, a criança chegou aí, esconde para ela não ver, porque ela se ela ver, ela vai querer, não é a hora. Não, irmãos. Nós como filhos maduros, Deus sempre vai nos dar a opção de fazer ou não fazer, de honrá-lo ou não honrá-lo, de obedecê-lo ou não obedecê-lo. Ele não vai criar você de uma forma restrita. Sabe o que é a forma restrita, irmãos? Vou dar uma figura para você entender. É mais ou menos assim, ó. Eu estou vendo você, mas eu não tenho acesso a você. Sabe, ainda que eu quisesse chegar aí, ainda que eu esteja vendo cada um de vocês, eu não posso tocá-lo, eu não posso acessá-lo. Isso é uma vida restrita. E não é assim que Deus nos cria. Deus nos dá a oportunidade de vivermos do lado de fora da restrição. Deus nos dá a oportunidade de verdadeiramente escolhermos. Isso vem desde o Éden, irmãos. Deus criou o Éden para Adão e para Eva. Falou, vocês façam de tudo, vocês governem, vocês dominem, vocês podem comer de tudo. Apenas uma coisa vocês não podem comer. Mas Deus não colocou lá uma tela para que Adão não passasse. Sabe por quê? Porque Deus espera de nós uma adoração genuína. Deus espera de nós um coração sincero, leal, para escolhermos aquilo que Ele tem para as nossas vidas. Você pode dizer amém? Deus jamais vai colocar diante de você, atrás da tela, atrás do vidro, aonde você pode ver e não escolher, onde você pode ver e não desfrutar. Não, irmãos, Deus confia em você. E se você precisa passar por testes, Deus vai te dar oportunidades para você vencer tua fraqueza, você entrar na abundância e desfrutar de tudo aquilo que Ele tem preparado para a sua vida. Se você crer, recebe, diga amém. Sabe, irmãos, nós não somos mais meninos, nós não somos mais crianças. Sabe, irmãos, Jesus estabeleceu Judas ali, porque queria dar a ele a oportunidade de vencer aquilo. Agora, eu te pergunto nesta noite, será que você já percebeu, assim como Jesus escolheu Judas para cuidar do dinheiro, da bolsa, Deus escolheu você para cuidar e administrar do dinheiro dele nessa terra? Será que você já percebeu? Nós vemos promessas que temos falado. A palavra é que tudo que Deus tem é nosso, sim ou não? Tudo que é do Pai é meu. Nós vemos lá em Lucas 15, o pai falando para aquele filho mais velho, olha, tudo que eu tenho é teu. A promessa de Deus é que nós vamos desfrutar de tudo aquilo que Deus tem para nós, sim ou não? Agora, se Ele nos confiou da mesma maneira, cuidarmos dos recursos dEle, eu te pergunto, aonde está o seu coração? Como está o seu coração? Judas queria tomar posse daquilo que não lhe pertencia. Sabe, queridos, o dízimo é do
Diga, o dízimo é do Senhor. É por isso que o teste mais rigoroso da nossa fé é o dinheiro. O teste mais rigoroso da nossa fé é o dinheiro. É a maneira como lidamos com o dinheiro. Sabe, irmãos, Deus nos testa. Diga para o seu irmão, Deus nos testa. Ele nunca nos tenta. Deus não tenta ninguém. Deus nos testa. É diferente. Deus dá a nós o teste da escolha, a opção da escolha. Deus testa o nosso coração na área das finanças. Deus testa o seu coração na área das finanças. Olha só o que diz lá em Malaquias 3, versículo 8. A palavra diz assim: roubará o homem a Deus? Na outra tradução diz assim: poderá o homem roubar a Deus? Essa é uma pergunta. Poderia o homem roubar a Deus? Então Deus responde: todavia vós me pode falar, não vai cair a boca não. Vós me roubais. E ainda dizem: em que te roubamos? Então Deus responde novamente: nos dízimos e nas ofertas. Sabe, irmãos, Judas roubava da bolsa de ofertas. Ele metia a mão na bolsa das ofertas. Mas eu pergunto para mim, para você nesta noite, qual a diferença entre o que o Judas fazia e o dinheiro que nós recebemos, que está nas nossas mãos ou na nossa conta bancária, que deveria estar lá na bolsa? Qual é a diferença? É por isso que nós lemos lá em 2 Coríntios 9, versículo 7. Olha só: cada um contribua segundo propôs no seu. Tudo é sobre o coração. Tudo é sobre o coração. Não com tristeza ou por necessidade, pois Deus ama quem dá com... irmãos, o dízimo como um ato de adoração. Um ato de adoração, para ser aceito, ele precisa de duas premissas básicas. E eu quero que você anote aí. A primeira premissa: ele precisa ser o primeiro a ser entregue. Escreva aí: ele precisa ser o primeiro a ser entregue. Deus não pode ser o segundo, Deus não pode ser o terceiro. Não podemos ser como Caim, ao cabo de dias, ou depois que... Não podemos colocar Deus depois das outras coisas. Não podemos colocar Deus atrás de outras prioridades. Ele tem que ser o primeiro. E a segunda premissa: ela precisa ser dada com alegria. Sabe, irmãos, nós só damos com alegria quando nós reconhecemos tudo que Deus tem feito por nós. Sim ou não, irmãos? Sabe, irmãos, nós estamos vivendo num tempo onde os corações são tão egoístas, tão egocêntricos, que eles só focam naquilo que ainda nós não temos. Sim ou não? Nós vivemos reclamando daquilo que ainda não conquistamos, nós vivemos reclamando daquilo que ainda não conseguimos, nós vivemos reclamando que ainda não temos isso, não temos aquilo, não compramos aquilo outro, não galgamos, não fomos promovidos, não crescemos, não. E sequer olhamos para trás para reconhecer tudo aquilo que Deus já tem feito por nós. Irmãos, para e pensa, olha um pouquinho para trás. Será que Deus não tem cuidado de você? Será que Deus não tem suprido a sua vida? Será que Deus não tem guardado a sua casa, sua família? Será que Deus não tem feito, não tem sustentado? Será que Deus não tem abençoado você? Para que você possa devolver a Ele com alegria aquilo que Ele já proveu na sua vida. Sabe, irmãos, falando sobre generosidade, isso leva-nos ao segundo ponto. A real generosidade, ela é extravagante. Escreva aí: extravagante. A real generosidade, ela é extravagante. Olha o que diz o Salmos 37, 21. Os ímpios tomam emprestado e não devolvem,
mas os justos dão com. Fala para o seu irmão, você é um justo nesta terra. Sabe, irmãos, quando nós olhamos para o exemplo do próprio Deus, nós podemos ver que Deus é um Deus generoso, sim ou não? Irmãos, Deus nos deu o presente mais extravagante que poderia existir, seu Filho. A Bíblia diz lá em João 3,16, porque Deus amou o mundo de... Esse tal significa uma quantidade imensurável. É interessante, só aparece 2 vezes na Bíblia. Esse tal, de uma maneira que não dá para compreender a quantidade, o valor, a quantidade das coisas. Quando fala desse texto que Deus deu o seu Filho unigênito, Deus amou a terra de tal maneira, Deus amou você de tal maneira, de tal grandeza, que Ele deu o seu Filho unigênito por você, para que todo aquele que creia nele não pereça, mas tenha uma vida eterna. Sabe, irmãos, Deus deu a primícia dele, Deus deu o primeiro, Deus deu o unigênito. Eu quero dizer para você, Jesus é a prova da generosidade de Deus por ti, meu irmão. E a Bíblia, ela retrata vários exemplos de homens e mulheres que trilharam por esse caminho da generosidade. O próprio autor Robert Morris, do livro Uma Vida Abençoada, ele estipula, calculando, pesquisando a fundo, que o valor da oferta que o rei Davi deu na construção do templo equivale hoje a 21 bilhões de dólares na economia hoje. Você tem uma noção? Veja, essa foi uma oferta pessoal do rei Davi. Não foi a oferta do reino, foi a oferta dele. Ele diz lá em 2 Crônicas, eu tirei dos meus tesouros. Uma oferta de 21 bilhões. Lemos a outra história, a oferta da viúva, para você entender. A viúva que deu apenas 2 moedas, 2 dracmas. Mas Jesus disse que ela deu mais do que todos os ricos que ali depositaram no gasofilácio. Sabe por quê? Porque ela deu tudo o que ela possuía. Ela deu tudo o que ela tinha. Sabe, irmãos, escute o que eu vou dizer. Deus não mede a gente pelo valor da oferta que nós entregamos. Deus mede a gente pelo valor que fica conosco. Eu vou repetir isso para você entender. Deus nos mede não pelo valor que entregamos, mas Deus nos mede pelo valor que fica, que nós retemos para nós mesmos. Essa é a diferença. Muitas pessoas ricos deitaram muitos valores, mas eram sobras. Mas aquela mulher, ela depositou tudo o que ela tinha. Sabe, irmãos, tem pessoas que gostam de focar nas 2 moedas, no valor das 2 moedas. Mas elas não focam, não conseguem ver o valor do coração. O quanto aquela mulher amava, conhecia e dependia de Deus. Sabe, queridos, Jesus destacou isso. Por quê? Porque Ele queria nos ensinar. Assim como Ele ensinou aos discípulos, e Judas estava lá ouvindo isso. Ela deu tudo o que ela tinha. Voltando para Maria. A Bíblia diz em Mateus que Maria quebrou o vaso. Era um vaso de alabastro. O vaso de alabastro é um vaso de pedra e é valioso. Só o vaso já é valioso. Mas ela quebrou o vaso de alabastro com o perfume de nardo puro sobre Jesus. Irmãos, não era qualquer perfume. Era um perfume muito caro, caríssimo naquela época. Algo muito precioso. E a própria Bíblia diz que correspondia a 300 denários. A gente não tem muita noção do que significa isso, mas eu vou te ajudar a entender.
Um denário correspondia a um dia de trabalho. Cada denário, um dia de trabalho. Ou seja, 300 denários era algo aproximado a um ano de trabalho. Vamos imaginar, nós temos 365 dias. Se ela folgasse todos os sábados, que são 52 semanas, teriam 312 denários. É como se ela tivesse trabalhado todos os dias do ano, ajuntado todo aquele valor e derramado sobre Jesus. Você tem uma noção de quanto isso significa? Vamos trazer um pouquinho mais para perto. Pega o valor do seu salário. Não precisa falar. Pensa aí, quanto que você ganha por mês? 1.000, 2.000, 3.000, 4.000, 10.000, 15.000. Vamos fazer uma média de 5.000. 5.000 reais. Pega o seu salário, 5.000 reais. Multiplica por 12, irmãos. Quanto que dá? 60.000 reais. Esse foi o valor daquela oferta. Que oferta extravagante, sim ou não? Você consegue entender? Por que Jesus parou tudo? Jesus parou de comer, Jesus contrapôs Judas, contrapôs as outras pessoas para receber aquela oferta. Sabe, irmãos, você seria capaz de dar uma oferta extravagante a Deus? Uma oferta que chamasse a atenção dele? Eu quero dizer nesta noite, claro que você pode. Você pode trilhar o caminho da generosidade, irmãos. Diga para o seu irmão, você pode trilhar o caminho da generosidade. Ajude a ele a crer, fala para ele, você pode andar pelo caminho da generosidade. A gente começa a falar, mas a gente nem crê, e aí vai terminando, antes de acabar a frase a gente para de falar. Diga para ele acreditar, ajuda ele, e ajuda você. Eu vejo assim, é tão difícil para alguns que eles não falam nada. Eles não querem nem ouvir. Ah, irmãos, qual é o seu coração, irmãos? Qual é o seu coração? Veja o exemplo dos irmãos da Macedônia. Lembra de Paulo? Olha que diz, nós lemos até o versículo 4, no versículo 5 de 2 Coríntios 8, diz assim, e não somente fizeram como nós, repita comigo, e não somente fizeram como nós, mas a si mesmos se deram primeiro ao Senhor e depois a nós, pela vontade de Deus. Eu quero dizer para você algo para você nesta noite. Você pode fazer algo além do esperado. Você pode fazer algo além do esperado. Você pode surpreender Deus. Você pode surpreender com a sua atitude. Sabe por quê? Porque existe recompensa na generosidade. Escreva aí no ponto 3. Existe recompensa na generosidade. Irmãos, nós precisamos entender isso. Nós precisamos permitir crer nisto. Olha o que diz o texto aqui. Mateus 10:41 diz assim, quem recebe um profeta, porque ele é profeta, receberá a recompensa de profeta. Quem recebe um justo, porque é justo, receberá a recompensa de justo. Provérbios 11, 24 e 25 diz assim, um homem dá liberalmente e enriquece. Outro retém mais do que é justo e empobrece. Mas a alma generosa, fala para o seu irmão, você vai prosperar. A alma generosa prosperará, e o que regar também será regado. E eu quero que você leia um terceiro texto, abra na sua Bíblia, Hebreus capítulo 6.
Sabe, irmãos, é importante nós nos apropriarmos da verdade da palavra. Sabe, a palavra de Deus é a única que pode mudar os nossos corações. Não são conceitos humanos, não são princípios humanos, são conceitos e princípios divinos, que nós precisamos entender, absorver e permitir que Ele nos molde, permitir que Ele nos transforme. Hebreus capítulo 6, no versículo 7 diz assim, olha só: a terra que absorve a chuva, que muitas vezes cai sobre ela, e produz erva proveitosa para aqueles por quem é lavrada, recebe a bênção da parte de Deus. Se porém produz espinhos e ervas daninhas, é rejeitada, e perto está da maldição. O seu fim é ser queimado. Presta atenção, me permita elucidar um pouco para você, colocar um pouco de luz nesse texto. Olha, o escritor está falando assim, olha, a mesma chuva que Deus envia para uma terra que é trabalhada, que é adubada, que é desenvolvida, ela vai produzir resultados, ela vai trazer bênção, ela vai manifestar a bênção de Deus. Mas a mesma chuva, escute, presta atenção, a mesma chuva que não recebe, que não trabalha, a terra que não recebe, que não trabalha, não se desenvolve naquilo, recebe a mesma chuva, mas nela produz espinhos e abrolhos, ou seja, espinhos e ervas daninhas. E ela não presta, não tem resultado. E a maldição está perto dela. E o resultado é simplesmente para ser queimado. Ou seja, não há resultado. Não é que não veio a chuva, não é que não veio a manifestação de Deus, porque a chuva quem dá é Deus. Irmãos, Deus traz a chuva para o justo e para o ímpio. Deus traz o favor dele, o dia, o sol, o tempo, para qualquer pessoa. Mas como nós trabalhamos a terra, esse trabalhar a terra fala de trabalhar o nosso coração, irmãos. Como você permite ser trabalhado no seu coração, então produz bênção, produz resultados, produz colheita. Mas quando você não trabalha a terra, a chuva que vem, a manifestação divina que vem, não traz resultados, apenas ervas daninhas. Sabe o que é erva daninha? É aquilo que parece que é, mas não presta para nada. Só faz volume. E o resultado, diz, é para ser queimado. Mas ele não para por aí. O versículo seguinte diz assim: de vós, de mim e de você, contudo, ó amados, esperamos coisas, diga, melhores. Está falando, eu espero coisas melhores e coisas pertencentes à salvação. Ei, você não está mais perdido. Você foi encontrado e salvo pela graça de Jesus. Esperamos coisas melhores, pertencentes à salvação. Ainda que assim falamos, Deus não é injusto. Deus não é injusto. Ele não se esquecerá da vossa obra e do amor para com seu nome mostrastes, porque servistes e ainda servir aos santos. Sabe, irmãos, Deus não se esquece de você. Desejamos, continua o texto, desejamos que cada um de vós mostre o mesmo zelo até o fim, para a completa certeza da esperança. Não desejamos que vos torneis negligentes, mas sejais imitadores dos que pela fé e paciência herdam as promessas. As promessas do Senhor vão chegar na sua vida, na sua casa e na sua família. O que nós precisamos é perseverar. Sabe, irmãos, Deus jamais se esquece de tudo que oferecemos a Ele com generosidade. Mas nós não podemos ser negligentes. Escute. Maria e a sua generosidade ficaram como um memorial eterno. Você já parou para pensar nisso? Aquela ação, aquela oferta generosa, aquela atitude de generosidade ficou gravada. Mas não ficou gravada aleatoriamente. Não foi porque João teve uma visão, teve uma percepção. Não.
Em todos os evangelhos ela está descrita. Sabe por quê? Porque Jesus determinou isso. Em Marcos 14, 9, ele está escrito assim: em verdade vos digo que em todo o mundo, olha só, em todo o mundo onde for este evangelho for pregado, o que esta mulher fez também será contada para a sua memória. A memória do generoso, irmão, escute, a memória do generoso é lembrada e honrada. Mas a memória dos avarentos é esquecida e ignorada. Sabe, irmãos, Deus quer fazer de você uma pessoa marcada, uma pessoa que trouxe algo, que manifestou a grandeza, atraiu o olhar. Jesus parou tudo. Eu fico vendo aquele momento, aquele jantar, parou tudo, parou de servir, parou de fazer. Todo mundo parou e ficou olhando para aquela mulher, vendo a sua oferta de generosidade, a sua ação de derramar sobre Jesus aquele perfume tão caro. Me permita dizer algo. A Bíblia diz, nós lemos que aquele perfume preencheu toda a casa, não foi? Eu quero dizer uma coisa: quando nós damos uma oferta generosa, ela alcança toda a nossa família. A gente oferece ao Senhor, mas ela retribui, ela retorna sobre a nossa casa, ela retorna sobre a nossa vida. Sabe, irmãos, Deus se lembra daquilo que fazemos com amor, com dedicação, com generosidade. Então isso me leva à pergunta que nós fizemos no início: por que Judas ficou tão chateado com aquela oferta? Não era ele que estava dando, ele não estava pagando nada. Porque o seu coração era egoísta e porque ele roubava de Deus. Escute, a generosidade dos doadores irrita e ofende a avareza dos que roubam ao Senhor. Me permita falar de novo isso. A generosidade dos doadores irrita. Para que tudo isso? Ofende, que desperdício! A avareza dos que roubam ao Senhor. Quem não honra a generosidade premia o egoísmo. E Maria? Por que Maria deu aquele presente tão generoso para Jesus? Porque ela era grata. Sim. Alguns meses atrás, alguns meses antes disso, seu irmão Lázaro havia sido ressuscitado. Havia morrido e ressuscitado por Jesus. Quanto custa a vida do seu familiar? Quanto custa a vida do seu filho? Quanto custa a vida do seu irmão? Sabe, irmãos, o nosso Deus é um Deus de recompensa. Pessoas com o coração grato, elas são generosas. Maria tinha gratidão por aquilo que Jesus tinha feito. Ela sabia, ela sofreu por 3 dias, lembra? Já era o 4º dia que ele havia morrido quando Jesus chegou em Betânia. Já cheirava mal, diz o texto. Por 4 dias ela estava chorando. Quando Jesus aparece lá na sua vila, em Betânia, ela vai encontrá-lo e fala: Senhor, se você tivesse vindo. Havia dor, havia sofrimento. E quando Jesus chama para fora Lázaro, e que ele ressurge dentre os mortos, irmãos, quanto custaria a ressurreição? Quanto custaria a salvação? Quanto custaria a vida das pessoas que amamos? Quando a gente olha para Deus e entende que Deus é o recompensador, Ele é aquele que galardoa, Ele é dele aquele que traz a recompensa, nós podemos identificar-se com Ele, nós podemos entender como Ele é. Hebreus 11:6 diz: ora, sem fé é impossível agradar a Deus, e aquele que se aproxima de Deus, é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe. Então Ele que é, ou se torna galardoador dos que o buscam. Guarde isso para sempre, irmãos. Deus vai te recompensar, porque esta é a natureza dele. É isso quem Ele é.
Ele é recompensador, sempre haverá recompensa, irmãos. Tudo que você fizer, Jesus deixou isso claro em tantos princípios, em tantos momentos. Certa vez ele disse: olha, quem der um copo de água fria a um destes pequeninos em meu nome, obterá recompensa. O nosso Deus é o Deus da recompensa. E é isso que nós precisamos entender. Olha o que ele diz lá em Mateus 25, 23. Põe para mim aí. Mateus 25, 23. Acho que não está aí. Diz assim: disse-lhe o seu Senhor: muito bem, bom e fiel servo. Sobre pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Entra e participa da alegria, do gozo do seu Senhor. Escute. Servo bom é aquele que é fiel. Diga para o seu irmão: servo bom é aquele que é fiel. Quando nós somos fiéis sobre o pouco, a recompensa vai nos projetar para cima. Deus vai colocar você para cima. Deus vai estender sobre a sua vida a capacidade de receber, de viver, de desfrutar de coisas maiores, coisas melhores, porque Ele é o Deus da recompensa. Entra no gozo. Olha, tem uma alegria, irmãos. Diga para o seu irmão: você vai ser promovido por Deus. Fala para ele crer, acreditar agora, vai, ajuda ele aí. Fala para ele: você vai ser promovido em Deus. Deus vai te colocar em patamares maiores, em autoridade maior, em recompensa maior, porque Ele é o Deus da recompensa. Nós precisamos crer nisso. Deus tem mais para você. Algo que vai trazer alegria, que vai trazer gozo, que vai trazer autoridade, que vai trazer conquista. Deus tem um patamar de recompensa e favor maior, mais alto, para colocar você e toda a sua família. Você não vai subir sozinho. Diga para o seu irmão: você não vai subir sozinho. A sua família vai com você. Quantos creem e recebem? Diga amém. É por isso que nós precisamos ajustar o nosso coração, irmãos. É por isso que nós precisamos ajustar os nossos corações, para que nada nos impeça de entrar e viver o novo de Deus sobre nós. Nós temos falado: Deus está soprando algo novo sobre nós. Deus está soprando algo novo. Tem coisas novas, tem coisas maiores, tem coisas melhores para mim, para você. E você vai viver isso em o nome de Jesus. Isso não é o ano que vem, isso é este ano. Escute, é para agora, irmãos. É para já. Está aí, irmãos, está aí, tá. Nós estamos vendo. Abre os seus olhos da fé. Comece a ver aquilo que Deus está preparando, aquilo que Deus está desenhando, sonhando para a sua vida. Mas é por isso que nós precisamos ser alargados. É por isso que o nosso coração precisa ser ajustado. É por isso que o nosso coração precisa ser transformado. Deus quer te colocar num novo nível de conquista, de realizações e de bênção sobre a sua vida e sobre a sua casa.